Matthew 13. Mateus capítulo 13, Verse 14. versículo 14. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. Versículo 13. Por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Verse 35. Versículo 35. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Verse 10. Versículo 10. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in the parables?" Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. This why I speak to them in parables. Por isso lhes falo por parábolas. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Verse 16. Versículo 16. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. For I tell you the truth, many prophets and righteous men long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. These are the verses for the moment. Esses são os versículos por agora. This morning I have tried to explain to you there are 11 units in this gospel. Nesta manhã eu tentei explicar a vocês que existem 11 unidades neste evangelho. Chapter 1 to chapter 4 Do capítulo 1 ao capítulo 4, forms the first unit. esses capítulos formam a primeira unidade. Then the last 3 chapters form another unit. Os últimos 3 capítulos formam uma outra unidade. So altogether 11 units. E se juntarmos tudo, teremos 11 unidades. Now, important thing is we should know how to divide the first 25 chapters. Agora, o importante é sabermos dividir os primeiros 25 capítulos. We know that there are 5 phrases. Sabemos que existem 5 frases. Tells us Jesus has just complete some discourse. E essas frases, elas dizem que tendo Jesus terminado de proferir um certo discurso. So altogether 5 discourses. Dessa maneira podemos localizar 5 discursos Spoken by the Son of God. que foram falados, proferidos pelo Filho de Deus. Just like the 5 books spoken by the servant of God, Moses. Assim como os primeiros 5 livros da Bíblia foram falados pelo servo de Deus, Moisés. That's why in chapter 5. Por isso que no capítulo 5, And our Lord always remind his disciples. o Senhor Jesus Cristo lembra seus discípulos. You have heard the saying, you shall not kill, you shall not commit adultery. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, não matarás, etc. But I tell you, Eu, porém, vos digo, not even mentioning about the killing. não há sequer a menção a respeito do assassinato. Even you should not able to nourish your anger. Se você não deve sequer dar vazão à sua ira. Not just the act of adultery, Não é apenas o ato do adultério, but even the thought
is forbidden. Mas até mesmo o pensamento está proibido. Now, who said that? Quem disse isso? The Lord said, I tell you. O Senhor disse, eu porém vos In digo. the Old Testament, No Antigo Testamento, God spoke to us through his servant Moses. o Senhor falou conosco por intermédio de seu servo Moisés. So from the very beginning, we heard the word of God. Desde o princípio ouvimos a palavra de Deus. 5 books. Aí lá encontramos 5 livros. The same thing, if we start from New Testament, E semelhantemente, se começarmos no Novo Testamento, we find 5 discourses. encontraremos 5 discursos. Long discourses. São discursos longos. You see, and for example, chapter 5, 6, 7. Por exemplo, os capítulos 5, 6 e 7. First discourse, É o primeiro the discurso. Sermon on the Mount. Chamamos isso do Sermão do Monte. So this way, you can see that in the first 25 chapters, Dessa maneira, vocês poderão ver que nos primeiros 25 the words capítulos, of wisdom can divide into 5 parts. as palavras de sabedoria podem ser divididas em 5 And partes. these all direct the word of God, of Christ. Essas são palavras diretamente pronunciadas por Cristo. So with these 5 discourses, Com esses 5 discursos, now you can see my 5 fingers. você pode ver aqui meus 5 dedos. So if you read from the left to right, Se você ler da esquerda para a direita, and starting from my thumb, começando do polegar, that 5 fingers represent the 5 discourses. esses 5 dedos representam 5 discursos. So before the first discourse, Mas antes de encontrarmos o primeiro discurso, you have the first 4 chapters. encontramos os primeiros 4 The capítulos. first unit. Isso é a primeira unidade. Then after the 5th discourse, Depois do do primeiro discurso, you have another unit. existe uma outra unidade. So now, if you add all, okay, so that's the last unit. Então, depois do 5º discurso, existe a última unidade. So then, of course, you can imagine the unit between the 2 discourses. Então, vocês podem imaginar que existem unidades entre os discursos. So you see 1, 2, 3, 4 here, Então, vocês têm 4 buraquinhos aqui. 1, 2, 3 e 4. and then you have 5, 6. Agora, So altogether 6. aqui do lado de cá, 5 e 6. Ao todo, 6. So 6 units, 6 unidades, but if plus 5 discourses, mais os 5 discursos. okay, and then we will altogether 11. Se você somar esses números todos, você encontrará 11. So that's why we say 11 units. Por isso que dizemos que o livro tem 11 unidades. Now with this structure, Com essa estrutura, remember there is a symmetry there. você tem que lembrar que existe uma simetria. Now this symmetry is known as central hemp symmetry or mirror symmetry. Essa simetria é conhecida como simetria central ou especular. Now have you noticed our human being? Você já observou o nosso ser humano? When we are created as central symmetry. Quando nós fomos criados com esse tipo de simetria, simetria central. That's why human being is the masterpiece of God's creation. Por isso que o ser humano é a obra-prima da obra de Deus, de So criação have de you Deus. noticed that there is a central line here? Então você observe que existe uma linha central aqui. So then you find that in this side I have one eye, this side another eye. Então nós temos um olho de cada lado. So these 2 eyes just symmetric. Então esses 2 olhos estão em posições I have simétricas. 2 hands, Eu tenho 2 mãos, 2 feet. 2 pés. You see, they even know one nose, but you have 2 holes. Ainda que tenhamos um nariz, temos 2 narinas. But anyway, you can see that this is a central symmetry. Então vemos que nós temos essa simetria central. As if you put a mirror in between. Então é como se você colocasse um espelho aqui no meio. So this corresponding, my left hand corresponding my right hand. E a minha mão direita corresponde à esquerda. My left eyes correspond to my right eye. E meu olho esquerdo corresponde ao direito. So you see, everything is symmetric. Tudo ali está simétrico. What does that mean? Significa o quê? If you only study half of my being, you already see the whole thing. Significa que se você estudar metade, você já sabe do todo. And also, you can read my body, you can read my being from left to right and or right to left. Significa que você pode ler o meu corpo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. So let me give you a phrase. Deixa eu dar uma frase para vocês. Now let me write it horizontally. Eu vou escrevê-la horizontalmente. Isaac loves Rebekah.
Isaac amou Rebeca, as much as Rebekah loves Isaac. tanto quanto a Rebeca ama Isaac. Look at this phrase. Agora, considere essa frase. Isaac. Isaac, Isaac. Love. Amor, amor. Rebekah. Rebeca, Rebeca. As, Assim como. and much E in tanto, between. no meio. So what do you have? O que você tem? This is called mirror symmetry. Então, isso é um exemplo de simetria Now, especular. Mirror symmetry means this. Esse tipo de simetria You significa can write it from the left to right que você pode escrever da esquerda para a direita or right to left. ou da direita para a esquerda. It's all symmetric. É tudo simétrico. You see? And when you read your Bible Quando você lê sua Bíblia, from the left to right, da esquerda para a direita, you see? That's a Portuguese way. é dessa forma com que lemos A português. Brazilian way, when you read your Bible, Então, do jeito brasileiro, ao ler essa Bíblia, to right. da esquerda para a direita. So your Genesis is here Então- and your Revelation is here. Então, por isso nós temos Gênesis nessa ponta e Apocalipse nessa outra ponta. So that's one way of reading your books. Essa é a forma de ler o seu livro. But with Chinese, just opposite. Mas com os chineses é o contrário. You know, with Chinese, not the left to right. Nós não lemos no chinês da esquerda para a direita. So when they in their Bible always right to left. Na Bíblia deles está da direita para a esquerda. And not only that, E além disso, also up and down, também up and down. de cima para baixo, de cima para baixo. So when Brazilians read your Bible, Então, quando os brasileiros leem a sua Bíblia, left, right, ele vai da esquerda para a direita, da esquerda para a as direita. if you shake the head to the word. É como se você fizesse assim, não para que But for Chinese, much more spiritual. Mas os chineses são tão mais espirituais. Up and down, Eles up leem and down. assim. So they nodded. Então eles reconhecem. Né? But anyway, brothers and sisters, Então, irmãos, de qualquer you jeito. see, that's why if you pick up Chinese Bible, Por isso, se você tomar uma Bíblia chinesa, the Genesis here Gênesis está nessa and the ponta Revelation is there. e o Apocalipse está aqui. There's no symmetry. Não há simetria. But what is symmetry? Mas o que é simetria? You see that when we have a central symmetry, you either can read it from left to right or right to left. Quando há simetria central, tanto faz ler da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. So now you have very important. Now you find it's very important fact. E aqui há um fato muito importante. When you study Matthew, Ao estudar Mateus, either you're starting from chapter 1 all the way to chapter 28, ou você pode estudar do capítulo 1 direto ao capítulo 28, or you can read backward. ou você pode ler de trás para frente. Starting from 28 all the way back to the verse 1, chapter 1. Começando no 28, descendo até o primeiro. Do you see? So that's the first characteristic of central symmetry. Essa é a primeira característica da simetria central. And another thing is this. Uma outra coisa é, When you have something central symmetric, quando você tem algo que tem essa simetria central, that means somehow the whole thing is converged to the middle, to the center. significa que as coisas parecem convergir para o centro. That's why we call that's why we call the mirror symmetry. Por isso que chamamos isso de simetria especular. It means that if you consider the mirror at the center, Significa que se você considerar que no centro há um espelho, so then you find that the first unit and the last unit actually correspond to each other. você observará que a primeira unidade e a última unidade elas se correspondem. Like Isaac and Isaac. Assim como Isaac e Isaac naquela frase. And love. Amor, amor, Rebecca and Rebecca. Rebeca, Rebeca. Because you have some center there. Porque existe um centro, um pivô central ali no meio. So if you really want to know the center of this sentence, Se você desejar conhecer o centro da sentença, if you want to know the central thought of the Gospel of se Matthew, você desejar conhecer qual é o pensamento central do Evangelho de Mateus, Holy Spirit simply used this structure to point us to that central thing. o Espírito Santo utilizou a própria estrutura do Evangelho de Mateus para indicar para nós que pensamento central é esse. So now we want to find out, Agora nós queremos descobri-lo. where is the mirror? Onde é que está aquele espelho? Where is the center? Onde está o centro? Now you have to go back to the Bible, to the Gospel to find it out. Precisamos voltar à Bíblia, ao Evangelho, para descobrir. So as soon as this symmetry is established,
Então, logo nós percebamos, estabeleçamos essa simetria. then it's much easier for you to for remember these 11 units. Será tão mais fácil lembrarmos daquelas 11 unidades. Actually, you just remember half of it. That's enough. Você só precisa lembrar da metade. You can imagine another symmetric part, E aí counterpart. você lembra que existe uma correspondência para essa primeira metade. For example, suppose you understand the first paragraph, Suponhamos que or first unit. que você compreenda a primeira unidade. Now, almost you can understand the last 3 chapters. Você praticamente já consegue compreender os últimos 3 capítulos. They just correspond to each other. Por quê? Porque essas duas unidades se correspondem. They explain to each other. Elas se explicam. So, as soon as we establish that symmetry, Assim que estabelecemos essa simetria, you see that these 11 units, é possível ver que essas 11 unidades, actually, they just explain each other. elas se explicam respectivamente. Then much easier for you to remember. Então é tão mais fácil lembrar. 11 units probably too much for you. Talvez 11 unidades seja muito para você se lembrar. But if you only remember either first half or last half, Agora, agora você pode lembrar apenas da primeira ou da segunda you metade. see, assuming that chapter 13 is the center. Se partimos do pressuposto que o capítulo 13 é o centro, So either you remember the first 13 chapter, ou você lembra dos primeiros 13 capítulos, you know the rest. aí você já saberá o resto. Or if you only remember from 13 to 28, Ou então você pode também lembrar do 13 ao 28 that's enough. e pronto, é o Because if suficiente. then by symmetry you know the first half. Porque por simetria vocês saberão a primeira metade. So thank the Lord Graças ao Senhor for this wonderful symmetry. por essa estrutura tão maravilhosa. But now we want to establish it. Agora nós queremos estabelecer essa simetria. So now that's why it's very important if you already read your Bible more than 10 times or gospel 10 times or even more. Por isso que é tão importante que a essas alturas você já tenha lido ao menos 10 vezes, quem sabe mais, o Evangelho de Mateus. So now we will go through the whole 28 chapters. Agora passaremos por todos os 28 capítulos And we try to find out that symmetry. e tentaremos descobrir essa simetria. For those who already read 30 times, Para aqueles que já leram 30 vezes, you probably don't have to go to the Bible. talvez você não tenha que ir até a Bíblia. Already in your mind. Na sua própria mente você acompanha. Now after you read the Bible, Depois que você ler a Bíblia, either you memorize it. ou você a memoriza, Now as you know that we always encourage young people to memorize the Bible. como você sabe, a gente encoraja muitos jovens a memorizarem a Bíblia. So after you finish memorizing any one of the New Testament books, Depois que você concluiu a memorização de qualquer um desses livros do Novo Testamento, what next? e daí, como é que a gente prossegue? You have to meditate upon the Você word. precisa meditar nesse livro. While you're walking, Enquanto você caminha, or while you're driving, ou enquanto você dirige, or while you are resting. ou enquanto você descansa. Now, because you have memorized the whole Pelo book, fato de ter memorizado todo o livro, so now you are before the Lord. você está diante do Senhor. You try to remember what is this book about. E você tenta se lembrar do que trata aquele livro. Try to remember Lembre-se, what is the first chapter. é basicamente do que trata o primeiro capítulo. At least you remember that genealogy. Ao menos você lembra da genealogia. At least you remember 42 generations. Talvez você se lembre daquelas 42 Do you gerações. see that? If you know something more, Se você souber algo mais, now the royal line of David. você lembra daquela linha real de Davi. But anyway, brothers, that's the way you meditate the word. De qualquer jeito, é assim que você medita na palavra. Come to the chapter 2, Aí você chegará ao capítulo 2. and you see that the king, E aí você verá the baby king, Aquele- run for his life. aquele menino rei, ele precisou fugir para salvar sua He vida. had to flee from persecution. Ele teve que fugir da perseguição. Now, right after he's born, then he had to go through the wilderness. Ou seja, depois do nascimento, ele precisou ir até o deserto. So that's chapter 2. Esse é o capítulo 2. Then chapter 3, E encontramos o you capítulo remember 3. the John the Baptist. Aí você lembrará de João Batista. And then you remember the baptism of our Lord. Você lembrará do batismo do Senhor. In chapter 4, E no capítulo you 4, remember the temptation of our Lord. você lembrará da tentação do Senhor. Then the beginning of the preaching of our Lord. E aí,
deu início à pregação do Senhor, especially in the area of Galilee. especialmente na região da Galileia. So, brother, at least you should be able to know what, roughly, what is about in every chapter. Ao menos os irmãos devem saber do que trata cada capítulo. So, by this, so that's why the meditation is very É important. por isso que a meditação é tão importante. Then the memory will come back. E aí, aos poucos, a memória trará as coisas de volta. Then definitely you can remember this book very E clearly. você poderá lembrar desse livro com muita clareza. Memorization without meditation, Memorização sem meditação, sooner or later you'll forget. cedo ou tarde você esquecerá. So the more you meditate about Então, it, quanto mais você meditar, the more you review the Word of God. tanto mais você fará uma revisão da palavra de So Deus. that Holy Spirit speak to you again and again through this wonderful E book. isso permitirá que o Espírito Santo fale com você vez após vez por intermédio desse livro maravilhoso. So if you really can, if you do not come, if you now can meditate the book, that's best. Se você puder meditar nesse livro, isso é o melhor. You don't have to you don't have to read the book, Talvez você não tenha que ler o livro, and just from your meditation. mas a partir da sua própria meditação, So now I give you a review eu vou lhe dar uma revisão from the first chapter to last chapter. do primeiro ao último capítulo. Then let's try to establish why you find the mirror symmetry here. E vamos tentar estabelecer o porquê que é possível encontrar aquela simetria especular. Now I have to consult my book here Eu vou consultar o meu livro aqui, because I want to be accurate. que eu quero ser muito preciso. So I will go through this whole book, but let me try to let me try to explain to you Eu vou tentar explicar a vocês how in this book you find that symmetry. como é que a gente encontra simetria no Evangelho de Mateus. For example, in the beginning, Por exemplo, no princípio, in the first chapter, no primeiro capítulo, you have the royal line of David. você encontra a linha real de Davi. You have 14 kings. Você ali encontrará 14 reis. And you discover several wise men came to worship the King of the Jews. E também você descobrirá como que alguns magos vieram adorar o rei dos judeus. So that's the beginning. That's the beginning of Gospel of Matthew. Esse é o princípio do Evangelho de Mateus. So it is clear. Now that's the beginning of the book of the Gospel. Esse é o princípio do Evangelho. But then if you come to the last chapter, Agora, se você for ao último capítulo, let's turn to Matthew 28. abramos em Mateus 28. Verse 18. Versículo 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Now, in the beginning, the King of the Jews. No princípio temos o rei dos judeus. At the very end, the King of the universe. E ali no finzinho temos o rei do universo. So do you see the one-to-one correspondence there? Vocês percebem que existe uma correspondência de 1 para 1. In the beginning, Holy Spirit tried to use the genealogy to present that king. No princípio, o Espírito Santo utilizou a genealogia para apresentar esse rei. So if you come to the first unit, Se você considerar a primeira unidade compare with the last 11th unit, e comparar com the last one, 11th unit. se você comparar com a unidade 11ª, a última, If you read the material carefully, se você ler o conteúdo com cuidado, the king in the beginning, the king at the end. você tem um rei no princípio, um rei no fim. The women in the beginning, the women at the end. Você tem uma mulher no princípio, mulheres no fim. Think about even in genealogy. Até mesmo na genealogia. Now that's very unusual. Isso é muito incomum. Normally, when you have the genealogy according to Jewish custom, De acordo com o costume judaico, there always men's name there.
As genealogias eram compostas apenas de homens. But here you find 4 women. Mas aqui nós encontramos 4 mulheres. And some of them are sinners, some of them Gentiles. E algumas delas são pecadoras, outras são gentias. But when we come to the genealogy of our Lord, of our Savior, Agora, quando chegamos à genealogia do nosso Salvador, and you find that somehow that genealogy connect with women. nós vemos que de alguma maneira essa genealogia está conectada com mulheres. You have Ruth. Então temos Ruth. If you read it, you will find women there. Então, se você ler, você encontrará mulheres aqui. And also Mary. Também Maria. So that's the beginning. When you come to the beginning of the Matthew. Então essas mulheres são encontradas no início do livro de Mateus. But remember when our Lord was risen from the dead. Lembre-se que quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos. And remember how our Lord appeared to the women. Lembre-se como o Senhor apareceu às mulheres. That's very unique. Isso é muito If you singular. compare with any other gospels. Se você comparar com outros evangelhos, When you come to the account of the Lord's resurrection. quando você chega àquele registro da ressurreição do It's Senhor, very clear. está The muito Lord claro appeared to the women que o Senhor apareceu às mulheres and asked them to tell the disciples, e pediu que elas falassem aos discípulos: our Lord has been risen. o Senhor ressuscitou. He's not here. Ele não mais está aqui. Now he went ahead of his disciples to Galilee. Ele foi adiante dos seus discípulos para a And Galileia. he wanted them to tell disciples. E ele desejou que elas avisassem So aos that's why discípulos. finally at the very end, E por isso que finalmente no finalzinho, now all the disciples gather together at the mountain which has been appointed by the Lord. todos os discípulos se reuniram naquele monte indicado pelo Senhor. And most likely, E muito the Lord provavelmente, not only appeared to 11 disciples, o Senhor não apareceu apenas a 11 discípulos, also 500 brethren. mas também a 500 irmãos. Now, which mount is this? Agora, que monte é esse? Most likely it is the same mount when he has given the Sermon on the Mount. Provavelmente é o mesmo monte onde ele proferiu o sermão do monte. Now, there is a valley near Galilee, Sea of Galilee, Agora, há um vale próximo ao Mar da Galileia, called Valley of Duff. chamando o Vale de Duff. Now, De qual? Duff. Ah, das Pombas. Ok. Now, it's between two cliffs. Então, esse vale está entre dois penhascos. So, if you look at that two cliffs from the lake, Se você contemplar esses dois penhascos do and ponto then de vista do you lago, will see a mountain. You will see a mountain just between these two cliffs. você verá que há uma montanha entre esses penhascos. And then this mountain, as if there are two horns. É como se essa montanha tivesse dois chifres. So this mountain, Aquela montanha most likely, is where our Lord given the Sermon on the Mount. provavelmente é onde o Senhor proferiu o Sermão do Monte. That's actually is in the law when he gave Sermon on the Mount. O Senhor, quando ele proferiu o Sermão do Monte, Actually, that is the inauguration of the school of Christ. que ele foi a inauguração da escola de Cristo. Then you have a Sermon on the Mount. E ali teve lugar o Sermão do And now Monte. the Lord has appointed with them. O Senhor tem um ponto com ele. Now, Ele encontra com that ele. message will carry by the women. E aquela mensagem será carregada, transportada pelas mulheres. And let them remember the Lord already there ahead of them. E lembre-se que o Senhor já estava diante delas. Actually, our Lord already make appointment with them. E o Senhor já havia marcado aquele encontro com elas. Even they may fail the Lord. Ainda que eles falhassem para com o Some Senhor. of them may deny the Lord. Alguns deles talvez negaram o Senhor. But that's the point. That's the mount of appointment. Mas aquele lugar já havia sido indicado pelo Our Lord Senhor. is going to meet them. E o Senhor ali os The encontraria. risen Lord is going to meet them. O Senhor ressurreto os encontraria lá. So you see, brothers and sisters, in the beginning you have the women and and you also have women. Então, no início vocês encontram as mulheres, ao final você também encontra mulheres. So it's very, very unique here. Então, essa simetria é muito única, muito singular. Now, so in the first unit,
Na primeira unidade, I mean, in the first 4 chapters. primeiros 4 capítulos, Now we have the birth, we have the preparation and the birth. No, we have the birth and the preparation of our Lord. temos o nascimento e a preparação do Senhor. And when you come to the last 3 chapters, E nos últimos 3 capítulos you have death and the resurrection. está a morte e a You ressurreição. see that the birth corresponding to the death, Então, o nascimento corresponde à morte. and the growth or growth corresponding to resurrection. E aquele crescimento, aquela preparação corresponde à ressurreição. And then in chapter 1, verse 23. E no capítulo 1, versículo 23, Now we have the verse temos um about the versículo virgin birth of Christ. sobre o nascimento virginal de Cristo. And you should call his name should be Emmanuel. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel means God be with us. Emanuel quer dizer Deus conosco. But now we come to the last verse. Agora, se olharmos o último versículo, And surely I am with you always to the very end of the age. eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. So Emmanuel in the beginning, Emmanuel at the very end. Então vemos Emanuel no princípio, Emanuel no final. Not only Emmanuel. E não apenas Emanuel. And God will be with you always into the very end of the age. Deus estará convosco todos os dias até a consumação do século. So, do you see the one-to-one correspondence here? Vocês estão percebendo que existe uma correspondência de um para um? And then in the chapter 2, E também no capítulo 2, you have the wise men existem os magos, represent all the Gentile world to come all the way to worship our Lord. que representam o mundo gentio que veio lá de longe adorar o Senhor. But then, let us read chapter 27. Agora, leiamos o capítulo 27. 27, Verse 54. versículo 54. No. 27, or 20. $54 here. Versículo 54. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son of God." O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Now, brothers, the centurions and those who were with him, O centurião e os que com ele estavam, they were Gentiles. eles eram gentios, But because of what happened, mas por causa daquilo que ocorrera, they are able to exclaim, "Surely he was the Son of God." eles declararam: verdadeiramente este era filho de Deus. So you see that the Gentile Os gentios worship the Lord. adoraram o Senhor. And also the Gentile recognize that Jesus is Son. E também os gentios reconheceram que Jesus era filho de Deus. So do you see that one-to-one Então, mais correspondence? uma vez, vocês percebem uma correspondência de um para um. And more than that, Além disso, and then in chapter 2, verse 16, no capítulo 2, versículo 16, let's read it. vamos ler Chapter 2. capítulo 2, chapter. versículo 16. When Herod realized that he had been outwitted by the wise men, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, and in accordance with the time he had learned from the wise men. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. So that's the plot. Então aqui havia uma trama.
Herod tried to kill our Lord. Herodes tentou matar o Senhor. That's in the beginning. Esse foi no início. But now if you read chapter 27. Agora, se você ler no capítulo 27, 27, capítulo 27, verse 50. versículo 50. 50? Or 50? Just a second. 27. It's not 50. No, I don't think so. No. But anyway, in this portion, De qualquer maneira, aqui nessa porção, you see how the Jews tried to have a plot vocês observaram também que os judeus tinham uma trama to murder our Lord, para matar o Senhor. and finally E they were finalmente, successful. eles sucederam. And now if you read chapter 4, E agora no capítulo 4, now you find that our Lord has been tempted 3 times. você encontra a tentação do Senhor, ele foi tentado 3 The vezes. first time, Da primeira vez, changing the stone into the bread. a tentação era para tornar pedras em pães. Second time, they want the Lord to jump from, he want to ask the Lord to jump from the pinnacle. Da segunda vez, Satanás pediu que o Senhor saltasse do pináculo do templo. The pinnacle in the temple. O pináculo do templo. And the third time, E da terceira vez, now the Lord, Satan offered our Lord Jesus all the world, all the kingdom of the world and all their splendor. então o diabo ofereceu ao Senhor os reinos deste mundo e todo o seu esplendor. So you find the 3 temptations here. Aqui vocês encontram 3 tentações. Now let's come to the chapter 26. Agora, se considerarmos o capítulo 26, Verse 63. versículo 63. 26, 63. Capítulo 26, versículo 63. Okay. But Jesus remained silent. Aqui diz que Jesus, porém, guardou The silêncio. high priest said to him, I charge you under oath by the living word, tell us if you are the Christ, the Son of God. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. So that's first time. Essa foi a primeira vez. The second time, chapter 27, verse 40. A segunda vez está no capítulo 27, versículo 40. And saying, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself, come down from the cross, if you are the Son of God. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Remember when in the beginning when the Lord was tempted 3 times. Lembre-se que no início, quando o Senhor foi tentado 3 vezes, Always, if you are the Son of God. a questão era sempre se és filho de Deus. The issue is the Son of God. A questão era se ele era filho de Deus. So now this second temptation. E aqui temos a segunda tentação. Now when we come to the third one, E quando chegamos à terceira, 43, verse 33. versículo 43. He trusts in God. Let God rescue him now. If he wants him, for he said, I am the Son of God. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. So 3 temptations, 3-time temptations in the beginning and 3-time temptation at the Então end. encontramos 3 tentações no princípio, 3 tentações ao final. Now in the beginning you have the angel. No princípio encontramos anjos. And only in the last 3 chapters you also, no, I won't say only, but at the end of Matthew you also find angels. E no final de Mateus você também encontrará anjos. And I already mentioned of the women in the beginning and also at the very Já end. mencionei que há mulheres no início e há mulheres ao final.
Then we come to the first discourse. Agora chegamos sim ao primeiro discurso. And you remember the Sermon on the Mount. Você se lembra que trata-se do Sermão do Monte. And we also remember, we try to review the fifth discourse. E também tentaremos rever o quinto discurso. And then you find out both of these discourses given in the mount. E você descobrirá que esses dois discursos foram proferidos sobre o monte. In the first discourse, No primeiro discurso, we have 8 blessings. há 8 bem-aventuranças. Blessed are those poor in spirit. Bem-aventurados os humildes de espírito. So altogether we have beatitudes. Então, ao todo temos essas bem-aventuranças. So that's why you have eight blessing here. São 8 bênçãos, 8 bem-aventuranças. But now if you come to the last discourse, Agora, se você considerar o último discurso, and our Lord was addressed to the Pharisees and addressed to Pharisees and scribes. que foi dirigido aos escribas e fariseus. Woe to you, woe to you. Ai de vós, ai de vós. So how many woes there? Quantos ai de vós? You have 7 woes there. Você encontrará 7. Now chapter 5, 6, 7. Nos capítulos 5, 6 e 7. Talking about the righteousness of disciples. Falando a respeito da justiça, da retidão dos seus discípulos. Now only those who can enter into the kingdom of heaven. Quem é que pode entrar no reino dos céus? Now you see that? Now we're talking about entrance to the kingdom of heaven. Observe que nós estamos falando da entrada no reino dos céus. Who is qualified to enter into the kingdom of heaven? Quem está qualificado a entrar no reino dos céus? Our Lord said, O Senhor disse: unless your righteousness a menos que a vossa justiça surpass the righteousness of scribe and Pharisee, não excederem muito a dos escribas e fariseus, you shall not enter into the kingdom. jamais entrareis no reino dos céus. So then the Lord tried to spell out what is the righteousness of disciples. Então, foi quando o Senhor tentou detalhar o que é essa justiça dos discípulos. So if you want to, then how about the righteousness of scribe and the Pharisees? Agora, o que dizer da justiça dos fariseus e dos escribas? Now if you read the last discourse, you know that. Agora, se você ler o último discurso, você descobrirá. First discourse, the righteousness of disciples. O primeiro discurso, então, fala da justiça dos And the discípulos. last discourse, the righteousness of the scribe and the Pharisee. E, por outro lado, o último discurso trata da justiça dos escribas e fariseus. Now, when you put these two in the balance, Agora, se você colocar esses dois na balança, now how can you enter into kingdom of God, kingdom of heaven? como é que você pode entrar no reino dos céus? Now, which one is heavier? Qual dos dois é mais pesado? Unless your righteousness surpass the righteous scribe and the Pharisee, you never enter into the Se a kingdom. vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos talking céus. about the entrance into the kingdom of heaven, Então, ao falar a respeito da entrada no reino dos céus, our Lord talked about o qualification. Senhor falava de qualificação. We all are saved. Certamente todos somos We salvos. have the life of Christ. Temos a vida de Cristo. But now important thing is, Mas a questão importante é: who can enter into the kingdom of quem é heaven? que pode adentrar o reino dos céus? It is not without condition. Não é uma coisa incondicional. The condition is Há uma condição e ela é the righteousness of disciples que a justiça dos discípulos should surpass the righteousness of scribe and Pharisee. deveria excederem muito a justiça dos escribas e So fariseus. you see that it's very easy for you for you. So if you really want to know the righteousness of Pharisees and scribe and E Pharisees, se você quiser conhecer de que tratava a justiça dos fariseus e dos read escribas, your last discourse. leia o último discurso. That's why our Lord weep over Jerusalem. É por isso que o Senhor chorou sobre Jerusalém. What does that mean? The Lord weep over the righteousness of scribe and Pharisees. O Senhor então chorou sobre a justiça dos escribas e fariseus. So here you see the one and to one correspondence. Então continuamos observando essa correspondência de um para um. And of course, when the Lord addressed to the Pharisees, Quando o Senhor se dirigiu aos fariseus, the Lord always say, "You hypocrite." o Senhor dizia: vós hipócritas. Now, in Greek, the word hypocrite means someone who has a mask with.
Agora, no grego, o hipócrita era alguém que tinha uma máscara. Now, at that time, in the time of our Lord Jesus, Nos dias do nosso Senhor who Jesus, is wearing the mask? quem é que vestia essa máscara? When they try to have a theatric play. Quando eles faziam um teatro. So now here's a theater. Então havia um teatro You find some actors. e você ia lá e via os atores. Each of them they wear a mask. E cada ator vestia uma máscara. Now their true face is behind that mask. Agora, o rosto verdadeiro das pessoas está por detrás da máscara. So that's why the Lord rebuked the Pharisees. É por isso que o Senhor repreendeu os fariseus. They always put on the mask. Porque eles sempre estavam com essa máscara It's not vestida. real. Não era a face They real are deles. hypocritic. Eles eram hipócritas. All they want is just outward appearance. Tudo que eles almejavam era uma aparência exterior. What the Lord wants is that reality. E o que o Senhor desejava era a You realidade. see that? Why in the chapter 5, 6, 7? O que encontramos no capítulo 5, 6 e If you 7? pray, Se você orar, if you fast, se você jejuar, if you give something to other people, se você ofertar algo para alguém, now remember, lembre-se, always do something in secret. faça-o sempre em secreto. Because the Heavenly Father will see you in secret. Porque o Pai Celestial te verá em segredo. And then we'll receive the reward. E então receberemos a recompensa. So when you talk of the kingdom, Quando falamos do reino, actually it talk about the reward of the kingdom. então fala-se também da recompensa do reino. When we enter into the kingdom of heaven, Quando entramos no reino dos céus, it means that you will receive the reward. significa que você receberá a recompensa. You say you pray. Você diz que ora. Now we worry about whether our prayer will be answered or not. Nós ficamos preocupados se a nossa oração será ou não That's our atendida. desire. Esse é o nosso desejo. But the Lord reminds you. Mas o Senhor nos lembra. Remember, when you pray, Quando você orar, you should worry whether your prayer will be answered. você deve preocupar-se se a sua oração será ou não ouvida. That's very basic. Isso é básico demais. But if you are really sons of kingdom, Mas se você realmente for filho do reino, when you pray, quando você orar, you will ask one question: você fará uma pergunta. whether you will receive the reward through your prayer. Se você receberá ou não recompensa por intermédio da sua oração. Sometimes your prayer is so beautiful. Às vezes sua oração é tão linda. Everybody knows that your prayer is so beautiful. Todo mundo sabe que sua oração é muito You bonita. already received your reward. Pronto, você já recebeu a sua You don't recompensa. need the reward from the Lord anymore. Você não mais precisa da recompensa do But what is the Senhor. kingdom? Mas o que é o reino? The kingdom always connect with throne, always connect with the crown, always connect with the reward. O reino sempre se conecta ao trono, à coroa e à recompensa. And because of that, E por isso, now you can see that você pode the ver reality versus the outward appearance. que a questão é a realidade versus a aparência. Because only when you pray to your Heavenly Father in secret, Porque somente quando você ora ao Pai Celestial em segredo your prayer is true. é que a sua oração é Your verdadeira. prayer is real. É que ela é real. Now, you will not be like the Pharisees. Você não será como os fariseus. They always pray long prayer. Porque eles fazem longas They always want orações. to stand in the crossroad. Eles sempre querem ficar em pé nas And they praças give you the gesture that they are so godly. e te dar a impressão de que eles são tão piedosos. Why? Por These quê? people all put on the mask. Porque eles todos estavam com aquela So máscara. these are the righteousness of the scribe and Pharisee. Assim é a justiça dos escribas e fariseus. But not only when you are real, Mas somente quando você é real. that's your righteousness. Então essa é a sua justiça. So brothers, be real. Então, irmãos, sejam reais. The way you are in the presence of God. A maneira com que você está na presença de Deus. We can never hide ourselves. Nós nunca podemos nos esconder In the presence of na God. presença de Deus. Our brothers, when you come to the midst of your brother sister, Quando você está no meio dos irmãos, how you were in the presence of God, como é que você esteve na presença de Deus? that's your true condition before your brothers sisters. Aquela condição é a sua verdadeira condição diante dos seus irmãos. So now you see that. Então agora vocês How veem. can we enter into the kingdom of heaven? Como é que podemos adentrar o reino dos céus? Now here you find the righteousness of the disciples Aqui você encontra a justiça dos discípulos and the righteousness of scribe and Pharisees. e também encontramos a justiça dos escribas e fariseus. And
the Sermon on the Mount, no Sermão do Monte, after the sermon, depois do sermão, then all the audience was so surprised. toda aquela plateia estava tão surpresa. They discover the authority behind the word. Eles descobriram a autoridade que havia por detrás da palavra. It is so powerful. Era tão poderosa. The same thing. Era a mesma When you coisa. come to the last discourse, Quando você chega ao último when our discurso, Lord rebuked the Pharisees quando o Senhor repreendeu os fariseus and scribes, e os escribas, that warning aquela advertência is with power. foi tão poderosa. In the first discourse, No primeiro discurso, the authority. há autoridade. In the last discourse, No último discurso, also authority. também encontramos So autoridade. meditate upon the word. Então, medite sobre a If you palavra. really meditate on the gospel, Se você meditar no Evangelho, now first unit and the last unit, você observará a primeira unidade e a última third unidade. discourse and the fifth discourse, Primeiro discurso, o quinto discurso. and much more than E that. além disso, In the third discourse, no terceiro discurso, we find the wise man and the foolish man. nós encontramos o homem sábio e o homem tolo. Those who hear these words of mine. Aqueles que ouvem estas minhas What does palavras. that mean? Significa o quê? It means the words given in chapters 5, 6, 7. Significam as palavras proferidas nos capítulos 5, 6 e 7. Those who hear the words of Sermon on the Mount Aqueles que ouvem as palavras do Sermão do Monte will be compared with a wise man, serão comparados a um homem sábio because he is building the house upon the rock. que edifica sua casa sobre a rocha. And the Sermon on the Mount is that rock. E o Sermão do Monte é essa rocha. Now, wise man is building his house upon the rock. E o homem sábio, ele constrói a sua casa, edifica a sua casa So sobre a then rocha. that house is able to stand all kind of tests. Então, aquela casa é capaz de se suportar todo tipo de teste. Either the wind or the flood. Pode ser o vento, pode ser a So inundação. these Christians are stable Christians. Esses cristãos são cristãos estáveis. They are able to go through all kind of trial and yet still stand. Eles podem passar por todo tipo de provação e permanecer. That's wise man. Esse é o homem sábio. But how about those foolish men? Mas e o homem tolo? Because after they hear these words of mine São aqueles que depois de ouvir aquelas and palavras never act upon it. nunca agiram de acordo com elas. Sorry, I forgot about the wise man. Eu esqueci de falar a respeito do Not homem only sábio. hear the word of mine Ele não apenas ouve a palavra do and Senhor, act upon it. mas ele age, These are the atua. wise men. Esses são os sábios. So the Sermon on the Mount O Sermão do Monte is for you to obey, é para ser obedecido por not for você, you just to appreciate. não apenas para você contemplar. Music is good for appreciation. A música é boa para a gente contemplar, But the words in the Sermon on the Mount, mas as palavras no Sermão do Monte with such a power, são tão poderosas. you have to obey that Você word. precisa obedecer essas And you should palavras. act upon it. E você deve agir de conformidade Then com you elas. are the wise man. Então você será um homem sábio. Do you see that? If you hear these words of mine Se vocês ouvirem essas palavras, minhas and do palavras, not act upon it, e não obedecerem, they can be compared with a foolish man. então esse será comparado a um homem tolo, They build their house upon the sand, que construiu a sua casa sobre areia. and now that house cannot resist all kind of trials. E essa casa não consegue resistir às And provações. the Lord will arrange all kind of environment. E certamente o Senhor organizará todo tipo de circunstâncias. And you discover, finally, that house will collapse. E finalmente essa casa cairá. Brothers and sisters, this time we almost have 160 people gathered together. Aqui, nessa ocasião, temos quase 160 We pessoas. studied the word. Estudamos a palavra. Now, brothers, Irmãos, what happened 10 years later? o que acontecerá daqui a 10 anos? Or what happened 10 days later? O que acontecerá daqui a 10 dias? Where you will be. Onde você estará? If you listen to the word Se você ouvir a palavra and act upon it, e obedecê-la, you not only hear the words that turn another cheek. você não apenas ouve a palavra dar a outra face. Now, in your daily life, No seu dia a dia, now indeed you turn another cheek. você de fato tem que virar ao outro lado. Again, indeed you love your enemy. Você
de fato ama o seu inimigo. Now, this is not the music for you to appreciate. Isso não é uma música para você Of ouvir e course, se the word of regozijar. our Lord definitely is music to our ears. Certamente que as palavras do Senhor são como música para os But nossos even than ouvidos. that, Mas é mais do que The isso. words of the Lord demand our obedience. As palavras do Senhor demandam, exigem obediência. Then you'll be wise. Então você será sábio. What does that mean? What does that mean? O que isso significa? Because the Sermon on the Mount is part of the words of wisdom. As palavras do Sermão do Monte são parte das palavras de sabedoria. Who spoke that word? Quem falou essas The palavras? wisdom. A sabedoria. Our Lord is the wisdom. O Senhor é a sabedoria. But now we are the sons of wisdom. Agora nós temos os filhos da sabedoria. How can we become the sons of wisdom? Como podemos nos tornar filhos da sabedoria? Only when we hear His words Somente ao ouvirmos a sua and palavra act upon it, e agirmos, we will obedecermos become essa sons palavra. of wisdom. Somente assim nos tornaremos os filhos da In sabedoria. other words, Em outras palavras, before we are saved, antes de sermos we salvos, are all foolish. todos somos tolos. But now we become wise. Agora nos tornamos sábios. What does that mean? Isso significa o We are quê? being transformed into the image of Estamos sendo transformados na imagem de Cristo. Christ is wise, Cristo é sábio and we are also e wise. nós também somos sábios. Christ is the wisdom. Cristo é a sabedoria. We are the sons of wisdom. Nós somos filhos da sabedoria. So, brothers, Irmãos, the son of wisdom, os filhos da sabedoria. in eyes of son of wisdom, Aos olhos dos filhos da sabedoria, Christ is always yes. Cristo é sempre um sim. So, brothers, sisters, Irmãos, now do you see that? This is the wise man and the foolish man. aqui vemos o homem sábio e o homem tolo. That's in the first discourse. Isso aparece no primeiro discurso. But in the last discourse, Mas no último discurso, you have wise virgin and foolish virgin. encontramos as virgens sábias e as virgens Do you see nécias. the correspondence here? Você percebe que há uma correspondência aqui. Wise man, wise virgin. Então temos o homem sábio, virgens And sábias. foolish man and the foolish one virgin. Então temos um homem tolo e as virgens tolas, honestas. brothers, Irmãos, when we are filled with the word of God, quando somos cheios com a palavra de we Deus, become wise. nos tornamos sábios. When we are filled with the Holy Spirit, Quando somos cheios do Espírito we Santo, become wise virgin. também nos tornamos como virgens On the sábias, one hand, prudentes. Por um lado, We need to be filled with the word, precisamos estar cheios da palavra, the word of wisdom. a palavra da sabedoria. On the other hand, Por outro lado, we need to be filled with the Holy Spirit. precisamos ser cheios do Espírito Santo. Why? Por quê? Very simple. É simples. Because when we read, when our Lord ascended to heaven, Quando o Senhor foi elevado às alturas, on the one hand, por um lado, we see there are 7 eyes and the 7 horns. vemos que há 7 olhos e 7 chifres. 7 horns of the lamb, 7 eyes of the lamb. Então, há 7 chifres do cordeiro, 7 olhos do cordeiro. Christ crucified Cristo crucificado is the power of God É o- and is the wisdom of God. é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. The foolishness of God is wiser than the wisdom of man. Agora, a tolice de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. The weakness of God is stronger than the power of man. A fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. That's the Christ crucified. Esse é o Cristo crucificado. That speak of the cross. Isso sempre nos fala da cruz. Now, brothers, and these 7 eyes, 7 horns Esses 7 olhos e 7 chifres are also 7 spirits. também são 7 espíritos. So you see, brothers and sisters. Vocês veem isso? Now, if you study the Sermon on the Mount, Se você estudar o Sermão do Monte, if you turn another cheek, se você virar o outro lado da face, that's power. isso é poder. When someone strike your cheek, Quando alguém te fere na as face, if he has power. é como se ele tivesse força, Actually, he is the weakest person. He is the most weak person. mas ele é a pessoa mais fraca. He is so weak, that's why he strike. Ele é tão fraco que ele tem que bater. You are so strong, Mas você é tão forte, that's why you are able to turn another e é cheek. por isso que você é capaz de virar o outro lado. Remember, Lembre-se, now Christ and him crucified. Cristo e ele crucificado. That's the power of God. Esse é o poder de Deus. When you turn another cheek, Quando você vira a outra face, you are showing the power of God. você demonstra o poder de If Deus. Christ is lion,
Se Cristo é o leão, we are small lions. nós somos leãozinhos. We are transformed into his image. Nós somos transformados à sua imagem. So you see, brothers, on one hand, Por um lado, we need the Sermon on the Mount. nós precisamos do Sermão do Monte. The Lord said, turn your cheek. O Senhor disse, volte outra face. That's 7 eyes and the 7 horns. Esses são 7 olhos e 7 At the chifres. same time, Mas ao mesmo tempo, the 7 spirits. há 7 So espíritos. on one hand, we need to be filled with the word. Por um lado, precisamos estar cheios da On the palavra. other hand, Por outro we lado, need to be filled with the Spirit. precisamos estar cheios do Espírito. Again, brothers and sisters, Mais uma vez, the irmãos, first discourse há um primeiro discurso corresponding to fifth discourse. que corresponde ao quinto discurso. All right, now we come something further. Agora precisamos ir além. Now we already considered this and this. Bom, já No, sorry. This is the first unit and last unit. Nós já consideramos a primeira unidade, a última unidade, First discourse and the last discourse. o primeiro discurso e o último discurso. So now we come to 1, 2, 3, number 3 unit. Agora nós vamos chegar à terceira unidade, unidade 1, 2, 3. And let's also consider this 9th unit. Então consideremos também a unidade 9. The third and the ninth. Então a terceira unidade, a nona You unidade. see that gradually we move toward the center. E assim, gradualmente nós vamos convergir para o centro. From the beginning, Do início, now we almost finished the 7 chapters here. nós já quase cobrimos os 7 capítulos. And then you have you have already 6 chapter already. E aqui nós já cobrimos basicamente 6 capítulos. So now we come to this part. Agora nós vamos chegar nessa parte aqui do meio. So if you know your gospel well, Se você conhecer bem seu evangelho, you are in your memory, na sua memória, you should have that picture. você já deve ter esse quadro. So now we come to this part. Agora vamos chegar à terceira unidade. So if you consider this part, Se você considerar esta parte, now you will find that both the third unit and the ninth unit, você observará que a terceira unidade e a nona unidade, there is a common word there. existe uma palavra em comum. Go back to your Bible. Volte sua Bíblia. You will find that the same common word is authority. Você encontrará a mesma palavra e essa palavra comum é autoridade. When you talk about the kingdom, Ao falar do reino, you talk about the throne. fala-se do trono. When you talk about the throne, Agora, ao falar do you trono, talk about authority. fala-se de autoridade. So in these two units, Nessas duas unidades, you 3 e will find 9, something in common: você encontrará algo comum. authority Autoridade and authority. e autoridade. Now, after the Lord has given the Sermon on the Mount, Depois do Senhor ter declarado, proferido o sermão do now monte, people not only feel the power behind the word, as pessoas não apenas perceberam o poder que havia por detrás dessas then palavras. after our Lord came down from the mount, Depois do Senhor descer daquele monte, read your Gospel from chapter 8, verse 1, all the way to chapter 9, verse 35. se você ler sua Bíblia do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9, versículo How 35, many miracles our Lord performed during those chapters? quantos milagres o Senhor realizou nesses 2 capítulos? 10 milagres. So, in Sermon on the Mount, No Sermão do Monte, someone who is greater than Moses is here. alguém que é maior do que Moisés está aqui. Now, this is with the words. Isso é com palavras. Now, if you read the 5 books of Moses, Agora, se você ler os 5 livros de Moisés, you will know that someone who is greater than Moses here. você também conhecerá que aqui há alguém que é maior do que But Moisés. now, in the first discourse, No primeiro discurso, it was not the servant of God saying something. não foi o servo do Senhor que dizia alguma It coisa. is Son of God himself speaks Era o próprio Filho de Deus quem falava, with power. com poder. But is this only merely words? Mas será que são apenas Do you palavras? think the kingdom of heaven only with words? Será que o reino dos céus são apenas palavras? When you go to the Old Testament, Ao voltar ao Antigo when you talk Testamento, Moses, quando você considera Moses Moisés, will have 5 books. Moisés tem 5 livros. But these only words? Será que são só If palavras? only words, Se fossem só how palavras, people of Israel can be delivered from the power of darkness? como é que o povo de Israel poderiam ser liberto daquele poder das And trevas? Pharaoh will
never let my people go. Faraó jamais teria deixado o povo de Israel And ir. Moses go to the pharaohs. Moisés foi até o faraó Let my people go. e disse, deixai meu povo ir. And the pharaoh never listened to it. E faraó nunca prestou atenção a So ele. brothers, why finally Pharaoh let them go? Por que finalmente faraó deixou que o povo fosse? Moses has performed 10 miracles. Porque Moisés executou 10 milagres. And 10 miracles represent 10 plagues. Aquelas 10 pragas eram os 10 milagres. Represent 10 judgments. Então aquilo representa 10 julgamentos, And the juízos. final one, E o final most important one, é o mais most importante, crucial one, é o mais crucial. is midnight of Passover. Foi a meia-noite da Páscoa. Now, brothers and sisters, then in all the land of Egypt, Em toda a terra do Egito, in every family, em cada família, they all have lost their firstborn. todos haviam perdido o seu primogênito. You see, brothers and sisters, this is the last miracle, Esse é o último milagre. this last plague. É a última praga. Finally, E finalmente, you know, Pharaoh could not take it anymore. você sabe que Faraó não resistiu mais. So now he loses his E hand. portanto ele abriu mão. Now he loses control. Ele perdeu o controle. And finally, the people of Israel E finalmente o povo de is Israel delivered from the power of darkness. foi libertado do poder das They trevas. crossed the Red Sea. Eles atravessaram o Mar They Vermelho leave Egypt behind. e deixaram para trás o Egito. Isn't that true, brothers and sisters? Não é verdade isso, irmãos? Now, yes, on the one hand, when you hear the Sermon on the Mount, Sim, por um lado, ao ouvirmos o Sermão do Monte, you hear the wisdom of God. ouvimos a sabedoria de Deus. But remember, Lembre-se, these only 7 horns. e são apenas 7 chifres. No, sorry, these only 7 eyes. São 7 olhos apenas, desculpa. But how about 7 horns? Mas e os 7 chifres? These two should combine Essas together. duas coisas precisam se combinar. Do you see that? Sermon on the Mount, Por um lado, o Sermão do 7 Monte, eyes. 7 olhos. But now, right after that, Mas logo depois disso, 10 miracles há 10 milagres speak of authority of the kingdom. que falam da autoridade do reino. Do you see that? Now, when our Lord performed the miracle, Quando o Senhor executou, realizou aqueles it milagres, means the kingdom of heaven is in their midst. significa que o reino dos céus estava entre It is eles. wonderful. É maravilhoso. That's what happened. É isso que aconteceu. But the same thing, E o mesmo, if you go to the 9th unit, se você for à unidade 9, again, they talk about authority. também se fala de autoridade. And then, you see, they ask the Lord, E eles perguntaram ao Senhor, based on what authority baseado ou com que autoridade you are giving this teaching? fazes essas coisas, dizes essas Now, palavras? they try to find some fault with our Lord Jesus. Então tentaram pegar do Senhor algum pensamento. But you see, brothers, and sometimes the Lord really asked them some question, because they challenged the Lord. Então eles They challenged the eles Lord. perguntaram ao Senhor, And the Lord also challenged them. desafiaram o Senhor os desafiou de volta. Now the Lord asked them, E o Senhor lhes perguntou, do you think that, how do you think about Christ? o que vocês pensam do Cristo? Now, if Christ is the descendant of David, Se o Cristo é descendente de Davi, now why David called Christ my Lord? como é que Davi se refere a Cristo como meu Senhor? So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? if you read that portion, Se você ler essa porção, now immediately you see the important same common theme called authority. vocês rapidamente perceberão que existe um tema comum, que é a autoridade. Now, if you read Matthew chapter 10, Se você ler Mateus capítulo 10, Matthew chapter 10, Mateus capítulo 10, verse 20. versículo 20. Verse 24, it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós.
Now, here we are now you see when the Spirit of Father speaking through you. Observe essa expressão, o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Here not only talk about the speaking. Aqui não se trata apenas do falar. Here also talk about the presence of the Father. Aqui também se fala da presença do Pai. Even when the disciple being persecuted. Mesmo quando os discípulos são perseguidos. You don't have to worry what you are going to say. Você não precisa preocupar com o que dizer. For it will not be your speaking. Porque não será você quem falará. Because of the presence of the Lord is with you. Mas pelo fato da presença do Senhor estar com você. Emmanuel. Mais uma vez encontramos When Emmanuel. you are under trial. Quando você está sob perseguição, When provação, you are under persecution. debaixo de You perseguição, don't have to worry what you are going to você speak. não precisa preocupar em o que dizer. Because the presence of the Lord Porque a presença do Senhor will make you speak. fará você falar. Then you know what to speak. E você saberá o que If dizer. you have the presence of the Lord. Se você tiver a presença do That's Senhor. always the secret. Esse é o segredo And sempre. not only the Lord will not be you speaking. Observe que não sois vós os que falais, But the Spirit of your Father speaking through you. mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. So, in this way, Dessa we maneira, experience the presence of God experimentamos a presença de Deus during our suffering, durante o nosso during the sofrimento, persecution, durante a perseguição, during the most difficult time. durante os momentos mais We difíceis. not enjoy the presence of the Lord. Nós não gozamos a presença do Senhor We apenas, also experience the speaking of the Lord. mas também experimentamos o falar do Senhor. First, the Lord speaking in you, Primeiro o Senhor falando em você and through you, e depois por meio de você. you are able to answer your enemy. Assim você será capaz de responder aos You seus are inimigos. able to answer the ones who persecute you. Você será capaz de responder àqueles que te perseguem. So you see, that's in the second discourse. Isso encontramos no segundo discurso. Sorry, we are talking about second discourse now. Já estamos no segundo discurso You agora. see, in the second discourse, No segundo discurso, the Lord talked about, don't worry about what you are speaking. o Senhor disse, olha, não preocupeis com o que dizer. Now here we are talking about the inner voice. Aqui se fala daquela voz interior, Still small voice. aquela voz suave, aquele The sussurro Spirit of suave. your Father speaking through you. É o Espírito do Pai que fala em vós. So we have become the burning bush. Então nos tornamos como aquela sarça ardente. From the burning bush, Daquela sarça God ardente, speaking. Deus falou. Do you see that, brothers? Vocês veem isso? Now, even when we are being persecuted, Ainda quando somos perseguidos, the glory of God be upon us. a glória de Deus estará sobre You nós. see, now you experience the Spirit of the E glory. você é capaz de experimentar o Espírito And da prove glória. that the Lord is with you. E isso testificará que o Senhor está com To você. be the Son of the Kingdom. Para ser o Filho do To Reino. be the disciple of Christ. Para ser discípulo de Cristo. The Lord said definitely will go through persecution, go through suffering. O Senhor disse, olha, você certamente passará por perseguição e sofrimento. But how can you experience all this? Mas como experimentar tudo isso? Not by yourself. Não de si mesmo. God will be with you. Deus será The convosco. Spirit of God will be in you. E o Espírito de Deus estará em vós. Speaking in you, Falando em vós. speaking to you, Falando a and você. speaking through you. Falando por meio de você. That's how you become overcomer. É assim que você se torna um vencedor. So that's the second discourse. Esse é o segundo discurso. But when you come to the fourth discourse, Agora, se você chegar ao quarto discurso, and let's turn to Matthew chapter 18. vamos abrir em Mateus 18. Chapter 18, verse 20. Capítulo 18, versículo 20. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Now, important thing is verse 20. Esse foi o finalzinho do versículo For 19. where 2 or 3 come together in my name, there am I with him. Observe o versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Now, when 2 or 3 Quando 2 ou 3
come together in the name of our Lord. estiverem reunidos em nome do Senhor. Now, in Greek means that when 2 or 3 gather into the name, into His name. E no grego, a ideia é quando 2 ou 3 se reúnem para dentro do nome. That gathering actually making the name of our Lord as the center. Esse ajuntamento faz com que o nome do Senhor seja central. There am I with them. Ali estou no meio deles. This is the promise. Isso é uma promessa. Whenever 2 or 3 come together Quando 2 ou 3 se reúnem into His name, para dentro do seu nome, and then the Lord will be with us. então o Senhor será conosco. That's the promise. Essa é uma promessa. Wherever we meet, Onde quer que nós nos His reunamos, name. no seu nome, the Lord is always there. o Senhor sempre estará ali. Are we meeting in His name? Será que estamos nos reunindo em seu nome? Or we are gathering together in another name? Ou será que nos reunimos em torno de algum outro nome? Or for any other reason? Ou por alguma outra razão? Or we are gathering together into a doctrine? Ou será que nos reunimos em torno de uma doutrina? Or into a spiritual experience? Ou em torno de uma experiência Now, espiritual? that's not what the Lord said. Não é isso que o Senhor diz. How you are pretty sure the presence of God is there? Como é que The você Lord is pode ter there. certeza que a presença do Senhor está ali? If 2 or 3 Se 2 ou gather 3 together into His name, estiverem reunidos em seu then nome, for sure His presence is with us. então com certeza sua presença estará Not conosco. only chapter 10 we talk about Emmanuel. Não apenas no capítulo 10 se fala de Emanuel. And that Emmanuel was expressed through the inner voice within us. E lá aquele Emanuel era manifesto por aquela voz, aquele sussurro It is the suave em speaking nós. of the Spirit of the Father. Era o falar do Espírito do Pai. But now when we talk about into His name, Mas agora quando falamos do seu nome, who is speaking? quem é que fala? Christ is speaking. É Cristo quem fala. Only when we gather into His name, Somente quando nós nos reunimos em seu nome, only we make this meeting Christ-centered. quando fazemos com que a reunião seja cristocêntrica, Then Christ begins to speak. então Cristo In começa a falar. chapter 10, it is the Spirit of the Father who speaks. No capítulo 10 é o Espírito do Pai quem fala. But now, if the Lord is with us, Mas agora, se o Senhor está conosco, it's impossible for us to enjoy the presence of the Lord and we do not hear His word. é impossível estarmos na presença do Senhor e não ouvirmos a sua palavra. So you see that? That's why you have to gather into His name. É por isso que nós precisamos nos reunir em seu nome. Then the Lord opened His mouth. Então o Senhor abrirá sua boca. If you gather together into a doctrine Se você se reunir em torno de uma doutrina, or experience ou de uma experiência, or some personality, ou algum tipo de personalidade, now let that great personality speak. deixe aquela grande personalidade falar. Let doctrine speak. Deixe a doutrina falar. Brothers and sisters, then that's why sometimes we don't find the presence of the Lord. É por isso que nós não encontramos a presença do Senhor. So you see that? Here you have a second discourse and you have full discourse. Então temos o segundo discurso e o quarto discurso. Now actually, in the first unit and last unit, Agora, de fato, na primeira unidade, na última unidade, we already talk about Emmanuel. já falamos de Emanuel. In the first unit, Na primeira unidade, God be with us. Deus conosco. That's kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. When God is with us, Quando Deus está conosco, this is heaven. isso é céu. When God is not with us, Quando Deus não está conosco, That's hell. isso é inferno. that's kingdom of heaven. Isso é o reino dos So céus. in the last unit, Na última unidade, and the Lord will be with us always, o Senhor disse que estaria conosco para sempre. forever to the end of the age. Para sempre, até a consumação do século. So brothers, that's heaven. E isso é céu. The presence of the Lord. A presença do But Senhor. when we come to the second discourse and the fourth discourse, Quando chegamos ao segundo discurso e ao quarto discurso. second discourse, No segundo the discurso, disciples. encontramos os discípulos. Fourth discourse, No quarto the discurso, church. no quarto discurso, a igreja. So you see the one-to-one correspondence. Vocês veem que há uma correspondência de um para um. When you talk about disciples, Ao falarmos de you discípulos, talk about the master is with his disciples. falamos de que o mestre está com seus discípulos. So they are able to hear the speaking of the Spirit of the Father. Então eles são capazes de ouvir o Espírito do Pai. That's the manifestation of Emmanuel.
Essa é a manifestação do Emanuel. That proves that God is with you. Isso prova que Deus está conosco. That proves that you're under open heaven. Isso prova que estamos debaixo de um céu aberto. That proves that you're already in this kingdom of heaven. Isso prova que já estamos nesse reino dos céus. And not only that, Além disso, when we are gathered together quando nos into His reunimos name, em seu nome, that's heaven. isso é céu. That's heaven on earth. Isso é céu na We terra. experience the wonderful presence of the Lord. Experimentamos a presença maravilhosa When do Senhor. Spirit speaking, Quando o Espírito when fala, Christ speaking, quando Cristo fala, that's heaven on earth. isso é céu na That's the terra. presence of the Lord. É a presença do Senhor. Now you are pretty sure Agora você pode ter the Lord is certeza with you. de que o Senhor está Because the conosco. Spirit speaks to you. Porque o Espírito fala Spirit conosco through you. e fala por meio de Now nós. the Lord turn you into a burning bush. Então o Senhor nos transformou como que naquela sarça ardente. Even we are the thorns. Ainda que nós sejamos como aqueles Even we are espinhos. so rough. Ainda que nós sejamos tão desajeitados ali. But now here people can hear the voice of God. Mesmo assim as pessoas podem ouvir a voz de Wherever Deus. we go, Por onde quer que vamos, people hear the voice. as pessoas ouvem a God voz. is love. Deus é amor. Now, brothers, we carry our heaven with us. Nós carregamos o céu conosco. So you see that? Second discourse No segundo discurso, and fourth e discourse. temos também o quarto discurso. Now, I think we should have some rest. Creio que devemos ter um pequeno 15 descanso. minutes. 15 minutos. We'll come back. E voltaremos.